por que é tão fundamental esse assunto que você decidiu abordar hoje? Uma das coisas que fazem o apóstolo Paulo ser tão mal compreendido é porque ele tratava de um assunto que ninguém mais tratou. Como os gentios devem ser inseridos no reino de Israel. Ele combatia um grupo dentro do judaísmo do primeiro século. Então, quem não entende quem é esse grupo, o que eles pretendiam, quais eram os argumentos dele, e como Paulo está rebatendo os argumentos dele, quem não conhece isso vai ler e vai falar: Paulo é contra a Torá. Paulo é contra tudo aquilo que vem do judaísmo. Paulo fala que a circuncisão é uma maldição. Paulo se converteu a uma nova religião, abandonou o seu passado. Ele conheceu Yeshua lá numa estrada para Emaús. De repente ele olhou para trás e falou: nada mais me importa. Agora eu só tenho a revelação de Yeshua. Tudo aquilo que veio da Tanar, né, como nós chamamos no judaísmo messiânico as escrituras do Antigo Testamento, tá? Que no judaísmo messiânico não existe divisão, Velho e Novo Testamento, não existe, tá? Isso é algo que veio da Igreja Romana em um dos concílios, né? E é muito perigoso falar em Velho e Novo Testamento, porque a impressão que você tem é o quê? O Velho está ultrapassado. Agora você tem um Novo Testamento, nova lei, novo povo, novas promessas, e quem sabe um novo Deus, que não é mais o Deus de julgamento, mas se transformou num Deus de graça, tá? Era assim que pensavam os pais da igreja. Então, para nós entendermos Paulo, nós temos que mergulhar no contexto judaico do primeiro século. Quem ele combatia, o que ele pensava. Então, eu trouxe aqui várias passagens, tá? Várias passagens que vão servir como exemplos para nós entendermos o que Paulo pregava a respeito da entrada dos gentios em Israel. Lembrando, gente, que até então, tá? Até a época de Yeshua, com exceção de Jonas, que pregou arrependimento para Nínive, não existia a promessa feita a Avraham Avinu, nosso pai Abraão, não havia sido cumprida ainda. E o Deus de Israel não havia sido levado para as nações até então. Isso começou com quem? Com os discípulos de Yeshua. E aí surgiu um problema, lá tratado em Atos 15. Como que nós vamos trazer esses gentios para o reino de Deus? Atos 15 aconteceu 19 anos após a ressurreição de Yeshua. Quer dizer, 19 anos depois, os discípulos, os apóstolos, ainda não sabiam exatamente o que fazer com os gentios, tá? Posso começar o compartilhamento aqui, Jordan? Então vamos lá. Deve. Vamos lá. Tá dando para ver minha tela, gente? Tá vendo aí, Jardão? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Posso seguir aqui? Pode. Deve. Então, gente, o único local da Bíblia hebraica onde o termo viver como judeu, Yahad, aparece é em Esther 8:17. No seguinte verso: em cada província, em cada cidade, quando chegou a ordem e o decreto do rei, houve alegria e alegria entre os judeus, numa festa e um feriado. E muitas pessoas da terra professavam ser judeus. Este é o verbo Yahad. Professavam ser judeus, porque o medo dos judeus havia caído sobre eles. Só que tem uma coisa, gente, naquela época não existia processo de conversão, tá? A gente vai chegar lá logo lá. Na Septuaginta, isso aqui é muito interessante, que a gente vai fazer uma ligação com o Novo Testamento já. Na Septuaginta, que é a tradução para o grego da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, usa-se a palavra Judaism, essa palavra em grego aqui, que é exatamente a mesma palavra usada por Paulo em Gálatas 2,14. Olha aqui o que Paulo falando para Pedro. Se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como um judeu, por que agora obriga esses gentios a se converterem ao judaísmo? O livro de Esther, ele se passa entre os anos 355 e 369 BCE. Isso aqui desculpa, gente, uma linguagem dos Estados Unidos, que é Before Christian Era, então antes de Cristo, tá? Desculpa, eu estou acostumado a usar esse termo. Não havia procedimento de conversão ao judaísmo naquela época. O processo de conversão, que nós vamos ver daqui a pouquinho do que se trata, iniciou-se no século II a.C., quando os Hasmoneus chegaram ao poder
aproximadamente em 140, tá? De acordo com esse historiador Shea Cohen, que é muito bom. Então, o que acontece? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Paulo está usando uma palavra que veio da Septuaginta do livro de Esther, ok? O livro de Esther fala que as pessoas começaram a viver como judeus, mas no livro de Esther é um jeito positivo. As pessoas começaram a crer no Deus de Israel. É mais ou menos o que aconteceu lá no Egito, né? Só que naquela época no Egito não tinha Torá. O povo do Egito percebeu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e decidiu deixar o Egito junto com os judeus de sangue. Em Esther, lá na Pérsia, os gentios falaram: este Deus é o Deus de verdade, nós vamos começar a segui-lo. Então, a conotação Yehad, tá, que é professar-se como um judeu, é algo positivo no livro de Esther. Porém, quando a gente chega no Novo Testamento em Gálatas, Paulo fala dessa palavra de uma conotação negativa. Porque na época de Paulo já existia um processo de conversão composto por circuncisão, imersão nas águas e sacrifício no templo, enquanto existia o templo, através do qual o gentio se tornava judeu. E era exatamente isso que queria o grupo da circuncisão. Tá? Nós estamos falando de judaização. Como que significa isso hoje em dia? Converter-se ao judaísmo? Observar práticas judaicas? No conceito bíblico, esse termo que Paulo está usando significa: eu vou me converter ao judaísmo e obter salvação. Porque salvação só existe para o judeu, não existe para o gentil. Vamos chegar nos versos, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Tá. Agora a gente vai para Atos 15. Tá aparecendo aí, Jordão? Sim. Beleza. Atos 15. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunta, tá? Eu vou trazer 2 versículos aqui de Atos 15, gente, para começar o assunto. Olha só o que diz o primeiro. A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. 2 perguntas. Primeiro, uma afirmação. A salvação está sendo condicionada à circuncisão. Se você não é circunciso, você não é salvo. Ponto final. Segunda, uma pergunta. Se a lei de Moisés tem 613 mandamentos, por que ele está só mencionando a circuncisão aqui? Por que não falar: a menos que cumpram toda a lei de Moisés, não poderão ser salvos? Ok? Vamos agora para o verso 5. É necessário que eles sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Pergunta. Se a circuncisão faz parte da lei de Moisés, por que ela é mencionada separadamente? Por que não dizer somente: é necessário que eles guardem a lei? Tá? Então, a circuncisão aqui está sendo apresentada de uma forma separada da lei de Moisés. Por quê? A circuncisão como parte do processo de conversão ao judaísmo. Eu vou trazer rapidamente aqui, gente, versos da literatura judaica. Desculpa. Vamos lá. O Mishnah é um compilado do século 200, tá? após Cristo, da lei oral. Como que os sábios entendiam a Torá? Como é que a Torá devia ser seguida? Mishnah Sanhedrin, olha só o que ele diz: todo o povo judeu, mesmo os pecadores e aqueles que estão sujeitos à execução com pena de morte imposta pelo tribunal, tem parte no mundo vindouro. Isso aqui é claramente: judeu tem parte no mundo vindouro, gentil não tem. Quantos acreditavam nisso naquela época? Não é possível dizer. Mas se está no Talmud, se está no Mishnah e depois no Talmud, é porque muita gente acreditava. Tá? O Shulchan Aruch, ele é um código da lei judaica, século XVI. Olha o que ele diz. Quando uma pessoa vier e se converter, diga-lhe: o que você viu que o motivou a se converter? Você sabe que Israel, nesse tempo, que o povo judeu está oprimido? Você deve saber que o mundo vindouro está escondido dos justos, que são Israel. Quanto ao que você vê, Israel está em perigo neste mundo, porque não é concedido a eles receber abundância de coisas boas neste mundo, como os outros povos, para que seus corações não sejam indulgentes com altivez
e eles se desviem e desperdicem o quê? A recompensa do mundo vindouro. Então, para a parte do judaísmo, você quer fazer parte do mundo vindouro? Vira judeu. Como que você, uma pessoa... Então, o grupo da circuncisão estava dizendo isso, tá? Nós vamos chegar lá em Gálatas 2. O grupo da circuncisão pensava isso. Atos capítulo 15, que nós acabamos de ler, era isso. Ou você se circuncida através do processo de conversão, ou você está fora do reino de Deus. Você está fora do mundo vindouro. Essa é a mensagem. Vou trazer mais alguns, tá, gente? Só não quero perder muito tempo com isso, mas só para a gente ter certeza da nomenclatura. Olha o que diz o Mishnah, Pessahim 8:8. Com relação a um convertido, que se converteu na véspera da Páscoa, Beit Shammai diz, ele emerge e come seu cordeiro pascal à noite. E Beit Hillel diz, aquele que separa do prepúcio. Olha como a circuncisão está estritamente ligada ao convertido, tá? Que se separa do prepúcio. Quer dizer, olha como a circuncisão é vista como se ela fosse isoladamente o processo de conversão, tá? Como se toda a conversão fosse, se resumisse somente na circuncisão. Ao ser circuncidado, é ritualmente impuro. Talmud. O Talmud, gente, é um comentário sobre o Mishnah, elaborado entre os séculos 4 e 5, Talmud da Babilônia, tá? Assim como seus antepassados entraram na aliança somente através da circuncisão e imersão em um banho ritual e aspersão de sangue. Olha que interessante o conceito de imersão, tá? Isso aqui é um outro assunto, um outro tema, batismo, né? João Batista não trouxe a imersão, não criou a imersão nas águas, isso já existia desde os essênios, tá? E é baseado em Ezequiel. Mas isso é uma conversa para outro dia. No altar, também eles podem entrar na aliança somente através da circuncisão, imersão e aspersão de um pouco de sangue. Yehud Hanaz é um grande mestre do judaísmo. Tá? A descrição do processo nós vamos ler aqui algumas passagens, a descrição do processo de conversão está no Talmud, tá? No tratado Yevamot 46 a 48. Nisso acreditava o grupo da circuncisão. Todos os gentios deveriam ser convertidos através da circuncisão, imersão e sacrifício para quê? Para terem lugar no mundo vindouro. A literatura judaica é muito clara em relação a isso. De novo, quantos acreditavam e quantos não acreditavam, a gente não sabe. Mas se está no Mishnah e no Talmud, é porque muita gente acreditava. Tá? Agora, vamos analisar Gálatas 2, tá? O que Pedro e Paulo estão falando. Agora que a gente entendeu o que é circuncisão, agora que a gente entendeu o que é o processo de conversão, vamos entender o que Paulo está falando com Pedro, porque isso aqui é a definição do grupo da circuncisão. Gálatas 2:12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago e Yaakov, irmão de Yeshua, comia Pedro com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Paulo falando, quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos, se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Ou, na melhor tradução, se converterem ao judaísmo? Pedro está dizendo que Paulo está dizendo que Pedro abandonou a Torá? Não. Vamos também tratar disso, que é um ponto de uma compreensão muito errada. Aos olhos do grupo da circuncisão, Pedro havia abandonado o judaísmo por comer com gentios. De onde eu estou tirando isso, gente? Olha aqui o que diz o Talmud de Sanhedrin. Como os gentios comiam à sua mesa, rei Ezequias, isso acabou causando o exílio de seus descendentes. Qualquer um que convida um adorador de ídolos para sua casa e o serve, causa o exílio de seus descendentes. Como é afirmado, e de seus filhos que nascerão de você, quem você gerará, eles o levarão e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. O Talmud traz aquilo que era compreendido. Tá? Isso aqui não é Bíblia. Isso aqui é a compreensão das pessoas. Para esse grupo da circuncisão e para muitos outros, sentar-se à mesa com gentios era abandonar a Torá. Então, Paulo fala, vou vou expressar em outras palavras o que Paulo fala para Pedro. Ele fala, Pedro, até agora você sentou à mesa com gentios, quebrando as regras do grupo da circuncisão.
você estava lá, sentado, se alimentando com eles, tá? Quebrando a regra do grupo da circuncisão. Por que agora que eles chegaram, você levantou? Quer dizer, você realmente compactua com essa ideia de que os gentios têm que serem convertidos ao judaísmo para obterem salvação? Isso é totalmente contra as boas novas que Yeshua ensinou. Ok? Este é o contexto de Gálatas 2. Tá? Só vou trazer mais duas passagens da literatura judaica para a gente entender como isso era levado a sério. Tá? Como que o judeu sentar-se à mesa com o gentio era quase um crime. Na Mishnah, Avodazara significa adoração estranha. Se um judeu estivesse comendo com um gentil à mesa e deixasse jarras de vinho na mesa e uma jarra na mesinha lateral, sendo que ele deixou e saiu, o que está na mesa é proibido, pois é provável que o gentil tenha manuseado, enquanto o que está na mesa lateral é permitido. Talmud Moed Katan. E se o rabino Ami ficou consternado porque o rabino Yehuda Nessia bebeu água aquecida por um cozinheiro gentil? Shmuel bar Yitzhak não disse que o Rav havia dito com relação a qualquer coisa que seja comida crua, como a água, mesmo que tenha sido cozida por um gentil, não está sujeito à proibição de comer alimentos cozinhados por gentios? Então, isso aqui, gente, é só... Deixa eu tirar um pouquinho da tela aqui. Só para a gente entender como era sério esse assunto de comer com gentios, como era séria a posição do grupo da circuncisão, como era o pensamento da maioria da época, acreditando que somente o judeu tem lugar no mundo vindouro, tá? O Talmud, é necessário entrar no Talmud, tá? É necessário entrar na literatura judaica para entendermos isso. Somente a Brit Hadashah, as escrituras apostólicas, não dão não é essa função. Os autores do Novo Testamento não tinham essa função de explicar isso. Isso nós temos que buscar na literatura judaica, que felizmente está aí disponível a todos.